Então, deixa eu apresentar rapidamente a Andréa para vocês. A Andréa é antropóloga, docente dos cursos de graduação em gerontologia e teste e modo da USP e a coordenadora do EAPS. O que é o EAPS, Andréa, por favor? Envelhecimento, aparência. Envelhecimento, aparência e significado. E essa é sua tese também, não é isso? A linha de pesquisa dela, tá bom? E o seu Isaías, que deve estar chegando, ele é assistente social especializado em gerontologia, que trabalha no CRAS do Itaim Paulista, tá? E ele é gerontólogo também. Então, ficamos agora com o André, depois do seu Isaías chegando, ele complementa a mesa. Obrigada, gente. Ah, sim, e aí nós temos no fim 20, 30 minutos no máximo para perguntas, tá bom? Obrigada, Dione. Obrigada novamente pelo convite, à escola e você em especial, sempre tão gentil. Obrigada a vocês pela presença. Como a Dione falou, eu sou a Andréa. Se quiserem me interromper no meio, fique à vontade. A Dione me chamou para falar um tema que vocês estão desenvolvendo, que é etarismo. A gente também conhece esse conceito como idadismo. E dentro do escopo desse conceito, nós temos uma vertente que é ageísmo, né? Então, é o preconceito contra a pessoa idosa na ciência, né? No meio científico, que tem um monte. Já tinha sido para vocês que tem bastante. Bom, então, o meu tema de investigação é a aparência ao longo do processo de envelhecimento e os seus significados. Não tenho como deixar de falar ou pensar sobre idadismo, etarismo, quando vou falar de aparência. Não é o foco do nosso trabalho aqui hoje. A minha proposta é pensar um pouco, localizar um pouco, teoricamente, esse tema. Eu inicio compartilhando com vocês uma provocação da professora Gisela Castro, da ISPM. Ela delineia, num dos artigos dela, uma equação. Então, eu quero começar por essa equação, desenvolver essa provocação que ela nos traz, e depois, no final, ouvir um pouco de vocês, o quanto que vocês sentem um chamado para, de repente, nos ajudar a superar essa equação, né? Então, a professora Gisela diz que o preconceito etário, ou etarismo, idadismo, ele ocasiona discriminação, que gera marginalização, que impulsiona a exclusão social. Tá? Então, repetindo, o idadismo ou preconceito etário, ele ocasiona... Olha, intervalo já? Ele ocasiona a discriminação, ele gera marginalização e ele impulsiona a exclusão social. Então, de cara a gente começa a perceber que as pessoas supostamente excluídas, elas não querem estar lá, né? Elas são impulsionadas a. E aí, nessa discussão teórica, a base dessa equação é, portanto, o preconceito etário. Quando a gente fala de preconceito, a gente está falando de uma concepção que antecede ao fato. E, em geral, essa concepção é subjetiva, generalizadora e segmentadora da possibilidade humana. Chegou. Quer apresentar ele? Chegou aqui seu Isaías Honorato, que é o nosso assistente social e também gerontólogo, que trabalha no CRAS do Itaim Paulista e também vai fazer aqui alguns relatos para vocês e falar um pouco da experiência dele com idosos, tá? Obrigada. Bom, então, voltando, a gente tem essa equação no que tange ao preconceito por idade. Essa equação, vocês acreditam que está relacionando só a pessoa idosa? Temos uma maioria aqui de pessoas jovens. Vocês já sofreram preconceito etário? Sim. Que tipo? Não acredito que numa escola dessa tem gente tímida. Que tipo de ocasião, situação cotidiana? Qual é o seu nome? Wander. Wander. Que tipo, Wander? Olha, eu tenho 36 anos, ou seja, eu tenho 19, 36, também não tenho 60. Sim. Mas
sou artista com 36 anos. Sim. E sempre que eu volto à minha cidade, por exemplo, Barra Bonita, 30 mil habitantes, as pessoas me param e falam assim, nossa, mas você casou, você teve filho, mas você ainda está nessa? É uma pergunta assim, muito recorrente, sabe? Todos da minha geração, sobretudo, olham para isso com uma estranheza. E incômodo, imagina. Wander, né? Wander. Então, garanto que várias outras pessoas passaram já ou passam por isso, né? Veja, que o relato do Wander nos aponta algumas coisas. Falar de preconceito etário é falar de algo que é muito mais complexo, que são as relações humanas. E por trás delas, as mentalidades. Então, o Wander está dizendo, na experiência dele, qual é a mentalidade por trás dos papéis da vida adulta. Não é? Ele não corresponde aos papéis da vida adulta esperados, especialmente para a classe média. Né? E quando a gente não corresponde aos papéis, a gente não se encaixa, a gente causa estranheza. Vou usar suas palavras que são perfeitas. A gente causa estranheza. Qual que é a tendência? A gente achar que isso é normal, é normativo. O papel social é normatizado, é normal. Veio do cometa Halley, Jesus Cristo está na Terra e a gente tem que desempenhar. Que o pai desempenhou, a avó desempenhou. A gente não consegue perceber que isso é um dos conceitos que eu vou trabalhar, é uma construção sociocultural. Um dia a gente inventou ser dessa maneira. Tá? Então, quando a gente fala de etarismo, a gente precisa prestar atenção para a complexidade de variáveis que estão na constelação do preconceito etário. Não é só a idade. A única variável não é só a idade. Também tem classe social, gênero, renda, raça, etnia. Tudo isso que também tem seus próprios preconceitos. Em geral, eles estão na frente quando a gente está falando de etarismo, porque a idade aparece na gente. Você pode ficar calado, você não sabe de que língua você fala, mas a sua apresentação pessoal, ela está marcada por uma série de informações que pode ou não dialogar com uma mentalidade, na mentalidade de uma época. Então, para a gente trabalhar com alguma coisa que é tão abstrata, né, que é a idade, a gente precisa pensar em tudo isso que está, de uma certa maneira, nutrindo a possibilidade da gente viver de maneira harmônica ou no caos. E o que é caos para Wander pode não ser para mim. Então, também é um conceito relativista. Depende de. E esse E é muita coisa. Então, no que tange a idade, minha especialidade de envelhecimento e velhice, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que... Então, assim, vamos desconstruir alguns mitos? Né? E a última turma me falou, foi muito legal, a gente inventou aqui um hashtag, sou etarista, me ajude. É um movimento, porque os rapazes abertamente falaram, eu sou etarista, eu não quero mais ser. Mas não é assim, eu não quero mais ser, eu não sei como ser diferente. Todos os preconceitos passam por isso, pela sedimentação de uma mentalidade, que foi o pai que falou, a mãe que falou. Você não vai falar para o pai que ele está errado. Isso parece uma bobagem, eu sou adulto. Moro sozinha, numa república. Mas a gente tem investigado a aparência de pessoas de 80 anos e mais, como elas constroem a aparência delas, brasileiras e espanholas, pobres e ricas, pretos e brancos, e a gente percebe, homens e mulheres, e a gente percebe que muitos dos valores que organizam a apresentação pessoal vêm da infância. Da infância que o pai falou, que tinha que andar com a perna cruzada, que não podia desmunhecar. Toda aquela mentalidade a gente vem arrastando ao longo do tempo. E como o Wander falou, você tem que ser muito corajoso para chegar lá e falar, eu não correspondo a tudo isso, eu não sei ainda, eu já sei, e o problema é seu. Esses embates, eles não são simples, imagina que não seja simples para você. Acho que com o tempo a gente vai sabendo lidar, vai criando estratégias, mas eles podem deprimir, eles podem excluir, eles podem marginalizar, etc. e tal. Então vamos tentar desconstruir alguns mitos no que tange envelhecimento e velhice. Vocês acham que envelhecimento é sinônimo de velhice? É a mesma coisa? Quem está se abanando, responde. Sim ou não? Pode chutar, não tem certo e errado. Acho que não. Wander, acho que não. Como você chama aqui com a camisa roxa? William? Willy? Você acha que é sinônimo? Acho que não. Se eu puder pensar que envelhecimento pode ser a partir do momento que eu nasci, talvez não. E aí, o que seria velhice? Velhice seria uma parte da vida, talvez. O que mais?
Alguém concorda com isso? Acho que vocês comeram muito no almoço. O que vocês acham? Não, tô pensando, eu acho que tem muita ligação com objetos, sabe? Quando fala velhice e envelhecimento. E aí eu lembro muito de objeto material. E aí eu acho que essa é a diferença. Um talvez a gente pode mais relacionar a pessoas e o outro a objetos ou coisas, sabe? Andrés. Alguém mais? Eu acho que tem uma coisa também em termos de movimento, né? Porque envelhecimento me dá uma noção de um caminho, de um processo. E velhice me parece uma coisa estável, tipo, se colocaram num quadrado que é fixo ali, né? Veja, muito obrigada. Veja, nós podemos conversar um por um e a gente vai ter um monte de pista. Então, aqui é importante eu localizar que a definição que eu vou trazer é do ponto de vista da gerontologia. Acho que vocês já ouviram falar, é o estudo do envelhecimento. Então, eu vou fazer gerontologia / antropologia, tá? Então, é a partir dessas duas áreas que eu vou definir velhice e envelhecimento. Da antropologia, eu uso 4 conceitos: cultura, construção sociocultural, heterogeneidade e interdependência. Depois, quem quiser, tem literatura sobre isso. Eu não vou ficar aqui arrotando autor, mas eu vou trazer para a minha discussão esses paradigmas, tá? Então, como vocês falaram, para a gerontologia, imagina, você está lá no começo da sua vida. E que é importante entender isso? Quem aqui já não falou que, ou ouviu, quando envelhecer eu vou pular de bungee jump? Quando envelhecer eu vou fazer teatro? Quando envelhecer eu vou, sei lá, gente, transar no lustre? É sempre uma coisa assim, mirabolante, que está lá. Né? Do ponto de vista da ocasião. Então, tudo bem. Vamos ver se isso confere de acordo com o conceito científico, tá? Então, o envelhecimento dos meus colegas da USP, alguns falam da biologia, tá? Alguns falam que esse fenômeno acontece lá na barriga já, porque a gente já faz troca celular. Outros é quando a gente nasce. Outros falam que tem uma maturidade biológica depois, né? Tem um ápice, depois você começa. Então, está muito ligado à ideia de decadência, né? Toda proposição tem um ideário atrás. Então, para a gerontologia, não importa se é antes ou depois da barriga, é no começo. Isso faz a gente pensar o primeiro mito. Envelhecimento não é só problema de velho. Envelhecimento é problema de todos nós. Tá? Então, envelhecimento, a gerontologia diz, vocês já falaram, ele é, portanto, um processo. Então, você está aqui, nesse momento do começo da sua vida, e você, então, começa a envelhecer. Não sei que idade vocês estão, param na idade de hoje. Esse processo, vocês vão ouvir outro palavrão quem lê literatura gerontológica, ele é biopsicossocial. Eu também diria que ele é ambiental. Porque você morar em zonas de muita contaminação, ou você ficar jogando veneno na fruta, né, que é o cenário de muitas pessoas hoje no Brasil e no mundo, obviamente que isso vai interferir no seu processo. Então, esse processo não é mágico, porque tem gente que acredita que é genético. Esse processo, aqui, está acontecendo um monte de coisa, ele é fruto que vai te impulsionando, delineando o seu caminho. Ele é fruto desse conjunto, desse complexo conjunto de variáveis, de ordem genética, biológica, de ordem psicológica e de ordem sociocultural. Não é nem mais um, nem mais o outro. Isso tudo junto é que vai organizando a sua trajetória. Esse processo, portanto, ele pode ser absolutamente harmonioso ou um desastre. Então, se a gente organiza mal esse processo e lá na frente alguma coisa de errado acontece, o problema da velhice. Então, segundo mito, a gente tende a achar que todas as perdas do planeta Terra estão lá na velhice. Pobre é nosso imaginário. Vou mostrar depois por quê. Então, esse processo ele é fruto da construção da harmonia ou da catástrofe de variáveis biopsicossociais. Ele é, portanto, dinâmico. Não é estático. Não se congela. Então, portanto, a gente sempre está mudando. A gente sempre está diferente. Ele é, então, heterogêneo. Ninguém vai envelhecer igual.
porque nós estamos, né, nos relacionando com coisas, às vezes, absolutamente diferentes, até gêmeos. Quando separa, quando na mesma sala de aula, não sei se alguém aqui é gêmeo, na mesma sala de aula, a gente já percebe. Quando separa, então, um foi para o México, o outro foi para o Japão. Porque a influência cultural vai moldando as outras variáveis socioculturais, biológicas e psicológicas. Então, esse processo é dinâmico, heterogêneo, portanto, singular, e ele é fruto de variáveis biopsicossociais. Quando a gente quer fazer gestão do processo de crescimento, que é um pouco, Isaías vai falar bastante, nós temos, portanto, que atuar no processo. Imagina, no processo. Se você escova mal o seu dente hoje, você quer que ele acabe como daqui a alguns anos? Não precisa nem ser na velhice. Né? Se você come mal, se você dorme mal, é óbvio que tem uma consequência. Então, o professor Baltz, um psicólogo do envelhecimento alemão, ele fala que esse processo ele é feito de perdas e ganhos. Então, agora se podiam estar, sei lá, com o Brad Pitt, com a Gisele, entendeu? Você está aqui comigo. O tempo inteiro você está ganhando e perdendo. Então, outro problema, para rir, né? Situação, né? Um outro problema importante é que a gente tem uma sociedade que é centrada na juventude. Isso, especialmente depois do Segunda Guerra Mundial, que a gente tem a geração baby boom, aquela geração que lutou contra o Vietnã, lembra? Que colocou a juventude no centro, tem que ler 1968, colocou no centro das sociedades desenvolvidas, colocou, a juventude fez todo um movimento, porque até então o mundo ocidental era muito gerontocrático. Então a gente tinha uma ordenação muito voltada e ditada das pessoas mais velhas. Então a gente tem essa mudança no meio do século XX, que é fulcral, que é central, para a gente começar a pensar esse curso de vida de uma outra maneira. Atualmente, gente, é a primeira vez que a espécie humana vive tanto. O século XX, quem quer estudar envelhecimento, precisa estudar o século XX. O século XX ele tem uma série de elementos que impulsionam o aumento da expectativa de vida. Então, no começo do século XX, a gente, por exemplo, né? População Down, eles morriam em torno de 99 anos de idade. Primeiro porque eles eram escondidos, porque eles eram atrocidades. Monstros. Então, esconde, não mostra, fica no quartinho, a gente não tem um filho assim. Então, não existia nem a concepção dessa população. Segundo, que não tinha diagnóstico, nem diagnóstico precoce. Terceiro, que não tinha canais de socialização, educação, cultura, arte. Então, quando a gente começou a desenvolver isso ao longo do século XX, a população Down passou de uma expectativa de vida de 9 para quase 60 anos, quadriplicaram a expectativa de vida do século XX, mais que a gente que não tem Down. Então, quer dizer, de novo, aumenta a expectativa de vida não é de Jesus, nem Senhor, Espírito Santo, nem de genes maravilhosos. É porque ao longo desse século a gente conseguiu construir um conjunto de possibilidades para viver mais. O grande erro é porque a gente inventou viver mais em quantidade. Mas a gente não tem feito esforços para entender em termos de qualidade. Antes a gente aposentava, que era um papel social importante da vida adulta, o trabalho, e a gente, paf, morria. A expectativa de vida era em torno de 65 anos. Hoje, a expectativa de vida no Brasil está em torno de 75 anos. As mulheres vivem mais, dessa geração. Então, vamos fazer uma conta rápida. Não, já vou fazer essa conta daqui a pouco. Tá, então, quais os mitos que a gente desconstruiu aqui dos nossos preconceitos? Envelhecimento é um processo, que todo ser vivo, plantinha, pássaro, cachorro, humanos, todos estamos vivendo. Processo contínuo, você querendo ou não, está aí, o seu corpo agora está em processo de envelhecimento. Esse processo é feito de perdas e ganhos, ele é singular, ele é dinâmico, e ninguém envelhece sozinho. Se nós somos frutos de relações sociais, ninguém envelhece sozinho. Nós envelhecemos nas relações. Bom, então mais outro mito. Vocês acham, então, quando acaba esse processo? Caixão? A morte? É isso que você está falando? Sim. Agora, morte é sinônimo de finitude? Depende. Não, caramba. O que vocês acham? Aí de cima, vai. O que vocês acham? Morte é a mesma coisa que finitude?
Sei lá. Então, a finitude humana... Ai, desculpa, não te vi. Como você chama? Yara. Yara. O que é finitude? O que é finitude? Boa pergunta. O que é finitude? Fim, the end, that's it. Acabou. Se a gente for pensar do ponto de vista biológico, é a morte do organismo. Obrigada pela pergunta. Se a gente for pensar do ponto de vista relacional, tem um termo que se chama geratividade, na psicologia do envelhecimento. Quem sabe o que é geratividade? Ai, um monte de palavrão tô falando, Deus que me livre. É que vai fazer conexão. Geratividade é a necessidade. Quem propõe isso é um psicólogo chamado Erickson. Ele fala que na última etapa da vida, a gente começa a desenvolver um sentimento gerativo, uma necessidade de deixar um legado, passar um bastão. E que é o famoso POP, escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Não é? Alguém já falou isso para vocês? Né? Então, os seres humanos, porque eles são seres simbólicos, seres culturais, eles conseguem ultrapassar a morte do corpo. Garanto que todo mundo estudou Machado de Assis na aula vestibular. Meu, esse cara tá louco, né? Agarrou no pé, não quer largar mais, né? Então, os grandes artistas, para falar aqui, né? Os grandes artistas, eles não morreram. No nosso imaginário, nos nossos valores, na nossa decisão, nos nossos projetos. Então, isso é o sentimento gerativo. Então, em tese, não há finitude para as relações e afetos humanos, uma vez que você consegue exercer isso na sua capacidade de memória. Mas, fisiologicamente, a finitude é quando o organismo para de funcionar, certo? Olha como é complexo ser humano. E olha como é complexo estar humano. São coisas diferentes. Então, vamos lá, vou voltar para a pergunta lá para... Ah, esqueci o nome dela. Yara. Então, agora que você sabe que, assim, a minha proposta de finitude, você não precisa concordar. O que é finitude? A finitude é igual a mesma coisa que morte? Então, quando a gente morre, é isso. Né? Mas a gente precisa morrer com 120 anos? Na barriga da mãe, não é? Tem os natimortos, que a gente chama. As crianças que não chegam a nascer. Então, esse processo ele pode ser interrompido em qualquer momento. Fisicamente falando, né? Então, a finitude é o nosso limite máximo de vida dos seres humanos ou qualquer ser. Então, vocês não têm cachorro? E não fala assim, essa raça vive em média X. Nossa, 3 anos a mais, olha, já é um robô. Então, os seres humanos também são finitos. A gente tem registros, registros sobre as pessoas longevas, que a gente chama, que são em torno de 120 anos. Nós não temos registros a mais que isso. Então, a longevidade humana não aumentou. O que aumentou foi a expectativa de vida ao nascer. Espera-se que as pessoas vivam em torno dos 75 anos. Essa geração baby boomer que teve essa trajetória de vida. Compara a tua com a da tua avó. Compara o seu estilo de vida, compara a sua alimentação, compara o seu sono, compara o trato com o seu corpo, compara. Será que nós vamos continuar aumentando? Uma pergunta. A expectativa de vida humana? Veja, como não vem o Senhor Jesus Cristo, vem da gente. Nós podemos aumentar, mas o preço tem sido coração de plástico, cérebro de borracha, orelha de metano. A gente tem tecnologizado e higienizado os corpos. Ninguém tem dúvida, porque antes você acha que morria com toda essa elegância que você morre hoje? Limpa o caixão, vai, põe a planta, chama o homem, toca a música, vem o padre. Isso faz maquiagem, a gente quer estudar a aparência dos mortos, ótimo. Tem todo um ritual para se despedir, não é? Então veja, olha quanta coisa já está na base do etarismo, não é? Do preconceito etário, estou falando com relação à pessoa idosa, mas ao longo de toda a vida. Né? Então esse processo ele é construído, portanto, de uma maneira muito complexa, e se a gente for retratar
velhos ou qualquer pessoa, nós temos que pensar nessa complexidade. Então, a gente tende a generalizar. E quando a gente generaliza, a gente tende... Aí vem aquela equação. A gente tende a ter preconceitos, marginalizar, excluir, daí vira um ciclo. Ok? Bom. Começou 12h40, eu acho. São 15 horas. Mais 10 minutos. Bom, esse processo, portanto, a partir do século XX, na história do homem ele já foi organizado de tudo que é jeito. Na Idade Média, quem assiste Game of Thrones? Qual a idade daqueles demônios lá que comanda aquele demônio loiro? Que morreu. 13, 14, Joffrey? Credo. O Joffrey devia ter uns 13, mas tem uns outros demônios lá na série, né? Não era 13, 14, 15, já não comandava? Então, quem lê ou gostaria de ler, eu indico um autor que chama Philippe Ariès, é um historiador francês, e ele fala, nesse livro, que na Idade Média não existia infância. Então, quando as pessoas tinham força física, discernimento, eles já iam para a vida adulta, já iam aprender a lutar, já iam aprender a comandar, já iam tomar decisões. A infância vai sendo criada depois, mais ou menos do século XVII, e aí a gente inventa até roupa. O Philippe Ariès tem as roupas, a roupa de mini adulto, ele mostra no texto, é bem legal. E a gente vai criando roupa para criança, pedagogia, a pediatria, vai criando as especialidades da escola, o estatuto da criança, tudo é criação. Isso vai dando contorno nessas etapas. Quem já não ouviu falar isso no assunto de criança? Você tem idade para lavar louça, mas não tem para dirigir. Você não. Então, assim, esses novos papéis sociais, depois do século XVII, começaram a reconfigurar o curso da vida. E no século XX, com o Estado Novo, a gente elege um critério para organizar o curso de vida, que é a idade cronológica. Aí fudeu tudo. A idade cronológica. Então, gente, hoje a idade cronológica organiza todo o sistema educacional. Quem faz aqui aniversário em dezembro? Além do Papai Noel. Você era uma criança feliz? Porque ou você estava atrasada, ou você estava adiantada na escola, não é? Ela nem liga. Em geral, na minha época... Sim, que bom que você é um ser livre, porque tem muitas crianças que não são, e é de verdade um problema. Porque ele está sempre atrasado, porque ele não tem a idade tal, ou ele está adiantado porque ele não está preenchendo a idade tal da escola. A idade também organiza todo o sistema de forças armadas, não é? Você, 18 anos, forte, viril, gato, vem aqui pegar na arma. Não é? É assim. Vocês estão todos seguros, tranquilos? Tem um monte de gente de 18 anos, porque teve essa idade, alcançou os requisitos, está guardando o país. A idade cronológica organiza também todo o sistema de aposentadorias, não é? 30 anos contribui, 35 tem que bater a idade, tem que bater... Todo o sistema econômico, de uma certa maneira. Então, os autores dizem que a idade cronológica no século XX organiza desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. A idade é um grande organizador do século XX. Só que o que a gente tem visto, que com o aumento da expectativa de vida, a idade está sendo questionada como o único critério de organização da vida. Porque pessoas de idades específicas estão circulando em locais de outras idades. Então, a gente vê isso com a universidade aberta à terceira idade, quando os idosos começam a voltar para a universidade, ou ir pela primeira vez para a universidade, que era um grande sonho que nunca conseguiram realizar. E todo estranhamento que a instituição tem de receber essa população, de atender essa população de maneira adequada. E vice-versa. Você tem profissões que, se o cara tem mais de 25 anos, ele já está velho. Já não serve, já não presta. Então, a discriminação etária é uma das mais fortes. A discriminação etária no mundo do trabalho é uma das mais sérias num país como o nosso. Então, esse percurso, ele vem sendo construído por idades, por períodos. E o Estatuto do Idoso diz que, no Brasil, velho é a pessoa que tem 60 anos ou mais. Então, entre todos os critérios, apesar de eu não gostar da idade completamente, eu prefiro me adequar às leis para poder mudar. Se é que eu quero mudar, não sei. Eu não sei o que a gente vai fazer no século XX. Porque faz o século XXI, faz uma conta rápida. Se a gente entra na velhice com 60, vocês vão viver até quanto? Não é 120? Vocês param, comem bem, essa coisa toda. Então, ó,
70, 80, 90, 100, 110, 120. Você vai viver 60 anos na velhice. Que planos você tem para isso? Nenhum, talvez nem chegar lá. Foda-se. A gente aumentou a expectativa de vida nos países ocidentais, no mundo todo. Só que a gente sabe fazer com isso. Os idosos dessa geração, gente, estão vendo uma crise identitária seríssima, especialmente porque a idade é galopante como principal critério de discriminação. E a idade está no corpo, no nosso imaginário e no corpo. Então, você veja um cabelo branco. Vocês já fizeram aquela brincadeira do vai que não vai no metrô? Senta e dá lugar, senta e dá lugar, senta e dá lugar. Porque se você dá lugar, o cara vai sentir um broxa, porque ele está te paquerando, na verdade. Mas se você não dá lugar, ele é o vovozinho. Aí que papel você está acionando? Do velho tarado ou do velho vovozinho? São vários papéis que não estão encaixando mais. Duvido que ninguém passou por isso. Começa a perceber que o cara não senta porque ele está te paquerando, bicho. Porque se ele sentar, ele vai falar, sou seu vô. Não vou namorar meu vô? Então a gente está falando de sexualidade, coisa que a gente não falava mais. Porque velho é assexuado, né, gente? Velho não tem tesão. Imagina vocês, com 60 vai ter tesão? Que é isso? Coisa feia, aproveita agora. Outro mito importante para a gente discutir. Sexualidade é vida em qualquer ser vivo. Não tem nada a ver com a idade. A gente sempre relaciona os papéis, porque os papéis são etários a partir do século XX, entendeu? E numa sociedade capitalista, que ele acha que quem produz é quem está de 20 a 50, então todo o resto é imposto. Se a gente for para a periferia, não precisa ir para a periferia, se a gente for para qualquer cidade, a gente sabe hoje, os aí devem falar disso, tem muitas famílias que vivem à base do BPC, benefício de prestação continuada, porque o idoso é o único que tem uma renda fixa, que é a aposentadoria. Volta o filho com 3 netos de 5 casamentos diferentes. Então, essa constelação está acontecendo, você quer ou não, está acontecendo, te espera, te aguarda daqui uns anos. Então, o que vocês vão viver em 60 anos de vida? Nesses 60 anos de vida, você pode começar a medicina, fazer 15 mil anos de medicina, depois trabalhar 35 anos se não mudar, aposentar, olha que legal! Aonde a gente vai enfiar esses desejos, esses valores, essas vontades? Aonde? Tem espaço? Cadê? Vocês têm aluno idoso aqui? Você acha que não tem aluno, pessoa idosa querendo fazer teatro? Tá assim, ó. Onde eles estão, essas pessoas que querem fazer teatro? Sim, eu já quero. Isso tem sido uma grande tendência. Parece engraçado, mas é triste, né? Porque a gente tem segmentado essa população. A gente não se mistura. E eles têm se virado como podem. E aí, em geral, vira o teatro dos velhinhos. Que a gente olha de mais ou menos, porque, é velhinho, né? A gente vai mais pela dó, sabe? Esses sentimentos estão ligados à nossa mentalidade. Fundamentalmente, nossa mentalidade. Né? Bom, então, nesses 60 anos, lembra que eu falei dos velhinhos? Os velhinhos você pode ter um tataravó, sei lá, de 120, vivo, lúcido, um bisavó de 110, um avô de 100, um pai de 80 e um neto de 60. São todos iguais? Não. Vão se vestir todos iguais? Às vezes eles falam línguas diferentes, porque o tataravô e o bisavô, ainda é a primeira geração de imigrante, não fala direito português. A comunidade japonesa é assim. Os bem velhos não falam direito português. Né? E aí a gente coloca todo mundo no balaio, velho. Você tem 3, 4 gerações vivendo juntas, em geral, velho cuidando de velho, porque as famílias estão diminuindo, e aí fica a tia cuidando da irmã, que cuida da prima. E esses cenários que Isaías também vai explorar com a gente, que estão no olho do furacão da gestão do custo de vida. Tá? Acho que acabou meu tempo. Tem outras coisas que a gente pode falar no debate. Sim. Obrigada por enquanto a atenção. Boa tarde a todos e a todas. Eu já estive aqui numa outra ocasião falando com a galera. Sim? Quem é que estava? Então tem alguns que já me conhecem um pouquinho. Mas eu vou me apresentar de novo para aqueles que já me conhecem e para aqueles que não me conhecem ainda. Meu nome é Isaías.
Honorato da Costa da Silva. Da Costa da Silva. Eu tenho 61 anos. Mês que vem eu faço 62. Dentro dos critérios do Estatuto do Idoso, eu sou idoso. Não sou velho, sou idoso. Sou idoso e tenho bilhete único, tenho bilhete bom de idoso. Eu sento naquele assento preferencial e tudo mais. É meu direito, né? É meu direito. Alguém falou assim, mas você tem 2? Eu falei, tenho. Eu completei 60 anos num dia, no outro dia eu já fui lá tirar. É meu direito. Tenho aquele cartãozinho que estaciona lá no shopping e tal, coloco no painel do carro, tenho, porque se eu não tiver eu pago multa. E eu faço questão de estacionar na minha vaga. Aí, eu sou casado, eu tenho 4 filhos meus, tenho mais 2 enteados, porque eu sou casado segunda vez, e entre filhos e enteados eu tenho 8 netos. E tem alguns que são do coração, que me adotaram como pai, que eu adotei como filhos. E dentre eles tem uma menina que trabalha aqui com vocês, que é a Eide, que é filha daqui, do coração, que eu amo bastante. Como eu disse, eu sou assistente social, eu trabalho no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, que é um órgão da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo, ok? Então eu sou funcionário público. E eu gosto um pouco de falar isso porque também tem a ver com essa questão de quebrar preconceitos. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, enquanto atores políticos, enquanto cidadãos, cabe a nós essa luta para quebrar esses preconceitos. E hoje a gente está falando sobre preconceitos que estão aí presentes relacionados à pessoa idosa. Então, eu tenho algumas colegas assistentes sociais também, que quando se apresentam, falam assim, eu tenho 60, 70 anos, tenho 30 anos de profissão, eu já estou quase me aposentando. Eu tenho 60 anos e tenho 5 anos que eu sou assistente social, tem 3 anos que eu trabalho na Prefeitura de São Paulo. Eu me formei aos 57 anos de idade. Eu tive um sonho desde criança, como todos, de fazer uma faculdade, de ter uma profissão, de ganhar dinheiro e tudo mais. Mas a situação econômica da nossa família não permitiu que isso acontecesse. Então eu tive que, muito cedo, parar de estudar, trabalhar para ajudar meus pais. Mas o sonho, ele não morreu aqui dentro. Eu acho que isso é fundamental. Porque quando você sonha, quando você acredita naquilo que você quer e você batalha por aquilo que você quer, não tem idade para isso, não é? Acaba quando morre só. Eu acho que tem que ser assim. E eu não pude estudar na minha juventude por questões econômicas, tal. Casei-me cedo, com 21 anos de idade eu me casei, com 22 eu já era pai. E depois tive mais um, mais outro, são 4 filhos. E eu me dediquei, então, a criar meus filhos, a cuidar da minha família. E aquele sonho que eu tinha de infância e de adolescente foi sendo esticado, até que chegou um dia que eu disse, é agora. Meus filhos cresceram, já estão todos eles encaminhados, cada um no seu rumo. Agora eu vou estudar. Eu tinha 51 anos na época e não tinha condição financeira também, só que, diferentemente daquele tempo, hoje a gente tem ProUni, a gente tem Enem, a gente tem Afro, não sei o quê, e FIES e tudo mais, e tem as instituições públicas de ensino. E eu, então, optei em fazer um curso na FATEC.
Fui para a FATEC, prestei vestibular, passei no vestibular, o curso chamava-se Informática para Gestão de Negócios. Não tinha outro que eu me interessasse, falei, vai esse mesmo. E eu fui. E eu sempre fui, modéstia à parte, muito bom em matemática, em cálculos e tudo mais. Então, nos primeiros semestres, eu fui muito bem nessas questões, porque tinha cálculo, tinha matemática financeira, tinha contabilidade, tinha administração, tinha sociologia, psicologia, antropologia e tudo mais positivo. Aí os caras começaram a falar para mim de lógica, algoritmos, fluxograma, linguagem de programação, Java, C++, e que vai para lá, e se for para lá é, se for para cá não é, e tal, e eu tinha que fazer aqueles rabiscos todo. Eu falei assim, agora pirei. E tinha uns colegas novos, os camaradas tinham uma facilidade enorme de entender o negócio, mas a minha cabeça já não estava mais com aquele gás todo, né? Aí chegou um bendito de um professor, super inteligente, por sinal. Ele disse assim numa aula, assim, olha gente, em TI, que é tecnologia da informação, para você começar a ganhar dinheiro, você dura 10 anos trabalhando. Eu fiz umas contas. Estava com 52, 53 na época, mais 10 anos, 63, eu ia começar a ganhar dinheiro. Eu falei assim, estou fora. Eu não quero. Eu falei assim, eu não quero estudar só por estudar, só para ter um diploma, só para dizer que eu estudei. Não, eu quero ter uma profissão, eu quero trabalhar nela, eu quero ganhar dinheiro, de preferência ganhar bem, né? E esse curso não vai ser o que eu vou continuar, porque o cara está dizendo que eu vou demorar 10 anos para começar a ganhar dinheiro. Aí eu saí da FATEC, prestei vestibular para o curso de serviço social, fui aprovado no vestibular, depois eu fiquei sabendo que eu fui aprovado em primeiro lugar, eu fiquei todo assim, né? Falei assim, ó, tô jóia ainda. Aí estudei, fiz a faculdade, mas aí entra aquela questão, e daí? O mercado de trabalho determina que a partir dos 40 anos, a gente já não é capaz de fazer nada, né? Para o mercado de trabalho, velho não presta, velho não serve, velho não tem capacidade e tal. E eu já estava com 50 e tralalá. E eu entendi, então, que não era entregando currículos, indo bater lá na porta dos equipamentos que eu ia adentrar ao mercado de trabalho. Aliás, eu mandei vários currículos depois que eu me formei. Esses sites de currículo, Cato, Infojobs e mais alguns outros que tem por aí. Não recebi até hoje uma ligação, um e-mail, um MSS, não, vem aqui, tem um processo seletivo para você participar. Nada. Então eu entendi que a via de acesso para eu adentrar ao mercado de trabalho seria concurso público. E quando eu estava na faculdade ainda, no 5º semestre, eu comecei a prestar concursos públicos. O primeiro que eu prestei foi para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu fui classificado em 33º lugar na minha região, torcendo para não ser convocado, porque eu ia ficar muito frustrado, né? Não me convocaram, eu estava fora do número de vagas, mas eu fui fazendo outros. Eu fui fazer concurso em Bauru, tinha uma vaga. Eu falei, eu preciso me especializar no negócio. Aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu fui aprovado no concurso para assistente social na Prefeitura Municipal de São Paulo, que é esse que eu tomei posse em 2015. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa valorizar o ser humano, independentemente da idade que ele tem. Nós temos potencial. E não é porque o cara chegou nos 40, nos 50, nos 60, nos 70,
que ele não trabalha mais, que ele não casa mais, que ele não dança mais, que ele não estuda mais, que ele não transa mais, não é? Então tem essa ideia, não, o cara ficou velho, pronto, acabou, e não é isso. Isso é uma tremenda de uma babaquice e de uma mentira. E eu sou prova disso. Então todos os meus colegas falam assim, eu estou me aposentando, tenho 60, estou me aposentando, eu falo assim, eu estou começando ainda a minha vida. E não estou interessado em me aposentar tão cedo, porque eu gosto do que eu faço. E aí, fora isso, eu invento de fazer outras coisas. Agora estou fazendo pão. Chegou minha filha lá. Ela ficou vermelha. Ela é branca, mas é filha minha. Aí, agora eu inventei de fazer pão. Gente, que gostoso fazer pão. Alguém fala assim, mas você tem máquina? Tem nada, eu tenho meu braço lá, que eu fico sovando a massa e descarrego toda aquela energia negativa que eu venho com ela lá do CRES. Vai tudo lá, depois o pessoal come ela. Mas o pão fica bom. O pão fica bom. Então tá, esse sou eu. Essa é a minha experiência de vida. Eu falo isso com incentivo, para incentivo daqueles que chegou numa certa idade, não dá mais, eu não quero mais, eu não consigo mais, né? Se formou, não conseguiu emprego, aí começa a descer o pau na profissão, na área, no professor, na escola, não sei de quem lá. Que nada, meu, vai em frente. Enquanto a gente tem vida, a gente batalha e a gente consegue se for perseverante. Ok? Me casei 2 vezes, eu falei, né? Eu tive a minha primeira esposa, após 32 anos de casamento ela faleceu, fiquei viúvo, aí me casei com a esposa que eu sou casado hoje, e também isso é uma outra palavra para aqueles que acham que não vão casar nenhuma vez porque estão ficando velhos. Eu casei 2. Inclusive, na segunda vez que eu me casei, eu já estava com mais de 50 anos, com 54 anos de idade. Então tem jeito para você ainda. Calma aí, espera um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho do meu trabalho, de como funciona a política de assistência social, que é a área em que eu atuo, no Brasil, na cidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia de como o idoso, que a gente chama de idoso vulnerável, ele é tratado, como que ele tem que se virar diante dessa situação econômica que a gente está. Então, lá no artigo 194 da Constituição Federal, ela fala da Seguridade Social. A Seguridade Social é composta por 3 políticas públicas. A política de saúde, a política da previdência social e a política da assistência social. Então, previdência social é uma coisa, assistência social é outra coisa. Então, isso a gente chama de tripé da Seguridade Social. Então, o INSS, para você se beneficiar dos benefícios, você tem que contribuir. Todo mês, desconta lá do salário, ou você vai lá na casa lotérica, no banco, paga um carnezinho de autônomo, de contribuinte facultativo e tal. Depois de uns anos de contribuição, o indivíduo provavelmente vai se aposentar, né? Então, ela é contributiva. Saúde, que é operada pelo SUS, a assistência social, que é operada pelo SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Essas 2 políticas não são contributivas, ou seja, para você acessar aos benefícios dessas 2 políticas, não precisa você contribuir com nada, é direito que a Constituição estabelece, a quem dela necessitar. Não é só para o pobre, não é só para o favelado, é para quem dela necessitar. Então, essa é a política de assistência social, ok? A política de assistência social, não vou me aprofundar muito, só para a gente contextualizar, para vocês entenderem um pouco mais lá à frente, ela é desenvolvida em nível nacional pelo MDS, Ministério de Desenvolvimento Social,
pelas secretarias estaduais de assistência social em níveis de estados e nos municípios pelas secretarias de desenvolvimento, de assistência e desenvolvimento social. Algumas prefeituras chamado de secretaria de promoção social, de assistência social ou coisa assim, né? Isso dentro do município. Lá na ponta, quando eu falo na ponta, é quem de fato executa o serviço da assistência social, são equipamentos públicos. Um deles é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. O outro é o CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social. E também tem outro que é chamado de Centro POP, que é um centro de referência destinado a atender pessoas que estão em situação de rua. Cada um desses equipamentos, eles atendem a um público, dependendo da demanda desse público. Então, por exemplo, o CRAS, ele atende a assistência social, que é chamada proteção social básica, e é também chamado de porta de entrada para a assistência social. Quem é atendido lá no CRAS? No CRAS são atendidas aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Quando a gente fala vulnerabilidade social, não entende somente a questão financeira, mas uma grande demanda das pessoas que procuram o CRAS, elas são de pessoas que vão lá para realizar o CAD único, que é o cadastro único, que é um cadastro nacional. Estão entendendo o que eu estou falando? É um cadastro nacional que toda pessoa, para acessar qualquer política pública, ela precisa de ter lá o CAD único. Então, por exemplo, se a pessoa quer ingressar lá na política de habitação, vamos fazer um cadastro lá para a CDHU, ele precisa ter um CAD único. Agora, até para o bilhete único, que eu nunca sei o nome dele, que os estudantes tiram lá, Passe livre. Passe livre, precisa ir lá no CRAS e fazer o CAD único, que é para você ter acesso a ele. E várias outras políticas sociais, elas estão vinculadas ao CAD único. Então, as pessoas acessam ao CRAS, geralmente, estou falando de São Paulo, tá? Estou falando da cidade de São Paulo. Outros municípios funcionam, às vezes, de uma outra forma. Eles vão lá, e no CRAS tem lá os cadastradores, entrevistadores, que vão inserir aquele cidadão no cadastro único. Não é só para inscrição, é para renovação, atualização e tudo mais. Outras procuram o CRAS para encaminhamentos, por exemplo, para BPC. BPC é benefício de prestação continuada, que é um benefício garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso, que diz que todo idoso que não tem renda e a sua família não tem como mantê-lo e tem lá uma renda per capita, 1/4 salário mínimo, né? 1/4 salário mínimo, ele tem direito a um salário mínimo mensal como benefício. Então, benefício não é aposentadoria, portanto, ele não é transferido como pensão no caso de morte, né? É para o idoso, no caso, pessoas com deficiência. Então, essas pessoas vão ao CRAS para se orientar, para receber encaminhamentos a respeito do PPC. No caso dos idosos, alguns deles acessam o CRAS para obter uma carteirinha chamada Carteira do Idoso, para acessar aquelas passagens gratuitas em viagens interestaduais. Então, o Estatuto do Idoso também prevê que as empresas de ônibus devem reservar 2 vagas gratuitas para idosos.
né, e não havendo essas 2 vagas, o idoso tem direito a um desconto de 50% na passagem. Então o idoso vai lá para tirar essa carteirinha. O que algumas pessoas não sabem é que é para o idoso que não tem aposentadoria. Quem tem aposentadoria tem lá o cartão da aposentadoria, vai lá na rodoviária, agenda a passagem e viaja de graça. Quem não tem, vai ao CRAS, faz um cadastro, recebe uma carteirinha e vai lá na rodoviária e também faz todo esse procedimento para garantir essas viagens gratuitas, né? Fora isso, tem outras demandas, e tem alguns grupos de famílias que recebem orientações, que recebem encaminhamentos, grupos de idosos e por aí vai. Isso o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Depois eu vou falar um pouquinho mais de como o idoso é atendido por essa política por essa proteção social básica. O CREAS, que executa a proteção social especial, é por isso que ele é chamado de Centro Especializado em Assistência Social. Ele atende às pessoas que, de uma certa forma, tiveram os seus direitos violados. Então, por exemplo, pessoas que estão em situação de violência doméstica, violência sexual, violência financeira. Um desses exemplos de violência financeira é o indivíduo lá que se apropria do cartão magnético, do cartão da aposentadoria, do benefício do idoso para uso próprio, né? Violência de vários níveis e vários aspectos. Esse, teoricamente, é o público em que o CREAS atende, essa demanda desse público. E dentre esse público tem a política, tem o atendimento à pessoa idosa também. Ok? Então, voltando um pouquinho lá no CRAS, deu para entender o que é CRAS, o que é CREAS? O Centro POP atende pessoas em situação de rua, que também atende idosos dentro do seu público. Vamos voltar lá no CRAS, falando da cidade de São Paulo, né? Entendendo que em outros municípios pode ser diferente. A política de assistência social em São Paulo, ela é executada em parceria com organizações da sociedade civil, através de um termo chamado termo de colaboração. Antigamente chamava termo de convênio, agora se chama termo de colaboração. Faz lá um contrato de colaboração e essas instituições recebem uma verba pública para desenvolver serviços específicos. Então, a organização firma aquele convênio, aquele termo, e desenvolve determinados serviços. Então, por exemplo, lá no CRAS, alguns serviços são supervisionados pelo CRAS, atendem crianças, é um serviço de convivência, chama-se Centro de Convivência, Centro para Criança e Adolescente. É um serviço de convivência para criança e adolescente, isso no contraturno escolar. Eles vão lá, desenvolvem atividades, tem brincadeiras, lanchinho, aquelas coisas todas, durante um período que é fora do período em que eles estão lá na escola. Também tem o Centro de Juventude, no mesmo molde, né? E tem um serviço que é um núcleo de convivência para idosos. Então, é também um trabalho desenvolvido com idosos, geralmente com certa autonomia ou autônomos. Eles vão lá, passam um período do dia lá, desenvolvem uma série de atividades para desenvolver a convivência social. Correto?
Então, isso na proteção básica, esse trabalho é vinculado lá ao CRAS. Tem outros, né, não vou me estender nessa parte, mas só para vocês terem uma ideia. No CREAS, que é a proteção social especial, tem alguns serviços que são vinculados ao CREAS, são supervisionados pelo CREAS, que atendem às pessoas idosas, certo? Então, lá no CREAS atende criança também. Tem o SAICA, por exemplo, que é Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente, que a gente chama vulgarmente de abrigo, que são para crianças e adolescentes. Tem um serviço que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Tem serviço que atende meninos e meninas, adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Tem o serviço que faz abordagem a pessoas em situação de rua e aí faz encaminhamentos, trabalha a questão do trabalho infantil, do PET e vários outros serviços vinculados à proteção básica. Dentre esses, alguns serviços destinados especificamente para idosos. Então, vou citar pelo menos 3 deles. Um deles é chamado de NCI, que eu já falei, que é o Núcleo de Convivência. A exemplo lá do CCA, que é para criança e adolescente, tem o também para idoso. Correto? Tem um outro serviço, que é o Centro-Dia para Idosos. O que é o Centro-Dia para Idosos? É um serviço conveniado, que tem lá uma equipe que vai dar conta do cuidado com idosos que têm uma certa dependência. Então, só para vocês terem um exemplo, o indivíduo sofreu um AVC e tem lá uma certa dificuldade de mobilidade, mas ele precisa ir ao banco, ele precisa ir na farmácia, ele precisa ir ao lugar lá, ele tem que ter alguns cuidados de saúde, e a família não dá conta de todo esse cuidado com esse idoso. Então, ele pode se inscrever num centro-dia para idoso. Tem, em alguns casos, um carro que vai à casa dele, leva ele até o centro-dia. Lá, se ele precisar ir ao banco, por exemplo, para receber o benefício dele, tem um cuidador que vai com ele até o banco, acompanha ele lá na farmácia, lá em determinados locais, e depois ele volta e, terminou o expediente, ele é conduzido de volta para a sua casa. É como se fosse uma creche para idoso, mais ou menos isso. O RH lá é bem legal, eles têm, além dos cuidadores, eles têm fisioterapeutas, eles têm psicólogos, eles têm enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, que dão conta desse cuidado do idoso nesse serviço. Sim. Quantos existem desse serviço? Eu não tenho o número, mas não são muitos ainda. No plano de metas da prefeitura até 2019 termina o mandato desse prefeito, né? É 2020. Até o final dessa administração, há previsão de cada território ter um centro-dia, pelo menos, e uma ILPI. Então, por exemplo, São Miguel tem um, Itaim não tem, Guaianazes tem, eu acho que Penha não tem ainda. Mas o plano é que cada território tenha pelo menos um centro-dia para idoso e uma ILPI. Agora a gente está tendo a dificuldade de encontrar imóveis que atendam principalmente as ILPIs. Não tem imóvel disponível que atenda a demanda das ILPIs. Sim. Falando do ponto mais fraco dessa cadeia, que são os idosos moradores de rua, existe algum tipo, porque eu tenho muito contato com esses idosos, porque moro perto de um lugar que tem quase uma comunidade deles. E me faz, isso que você falou sobre essa assistência para idosos que não têm aposentadoria, né? Eu fiquei me perguntando por que eles ainda não são atendidos. Assim, se existe um tipo de estatística ou de pesquisa
Porque ainda há tantos nessa situação. Se é por falta de informação, se é por rejeição, porque às vezes eu fico pensando que, por mais que eles recebam um direito, um benefício, eles estão num limbo, né? Porque, de certa forma, eles não têm mais uma força de trabalho. Um deles que eu conheci, que é o senhor José Mário, ele falou que com 40 anos ele saiu de uma empresa, de uma indústria, e nunca mais conseguiu voltar ao mercado informal. É claro que essa não foi a única situação, uma série de fatores, mas ele tem família, ele conversou comigo, mas ele está na rua. E agora ele está quase com 70 anos, ele não vai voltar para o mercado. Isso é utópico, não vai voltar. Mas como é que ele tem acesso a esse tipo de benefício? Porque a gente ainda vê tanto uma população de rua cada vez mais idosa, né? E, se existe um estudo sobre isso, por quê? Porque essa comunidade ainda não está sendo atendida de uma forma mais ampla, se existe algum tipo de resistência ou de desconhecimento mesmo desse tipo de programa. Porque então, como inseri-los num lugar seguro? Porque senão vão continuar na rua. Não tem como eles refazerem a vida nessa... Por mais que a gente esteja falando sobre isso, que a gente tem tempo, ao mesmo tempo eles estão num lugar que vai ser muito difícil, né? Se esse benefício se estende talvez a uma moradia, a um tipo de lugar compartilhado, que eu não tenho conhecimento, eu queria muito saber. Eu vou tentar responder a sua pergunta relacionada à questão do PPC, mas deixa-me colocar as opções que existem para esses idosos dentro da política da assistência. Tá? Eu falo dentro da política de assistência. Então, eu coloquei lá o NCI, geralmente são idosos que têm família, não é? Eles vão lá, passam o dia e tudo mais. Centro-dia para idosos também são idosos que têm família, não dão conta do cuidado integral para esse idoso nas atividades de vida diária, eles vão lá, passam um tempo e vêm para casa. Tem também os centros de acolhimento, o centro de acolhimento especial para idosos, que é o abrigo, né, vamos colocar assim, são abrigos provisórios para idosos que estejam em situação de rua. Então, como tem os abrigos gerais, né, em que podem ir lá pessoas de qualquer idade, né, femininos e masculinos separadamente, também tem os para idosos, que é uma opção daquele idoso que está na rua, de ir lá ter uma acolhida, de ter lá uma alimentação e de ter lá um lugar para dormir, para fazer a sua higienização, correto? Além disso, existe um outro serviço chamado ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Essa que eu estou falando é a ILPI pública. Tem a ILPI privada, a gente chamava antigamente de asilo, e tem a ILPI pública, que é essa conveniada e custeada com recursos públicos. Então, nós temos na assistência, né, essas opções, tem algumas outras que eu não vou entrar em detalhes, mas essas 4, por exemplo, que supostamente atenderiam à demanda dos idosos. Só que, entre ter lá, na política, no papel, na prática, e se desenvolver isso de fato, há uma distância enorme, correto? Porque, às vezes, o idoso ou qualquer outro cidadão precisa de um acolhimento temporário, por exemplo, uma pernoite, ou sei lá o quê, ele vai até aquele centro de acolhida e não tem vaga. Ele precisa de um acolhimento institucional numa LPI, ele chega lá, as LPIs estão todas superlotadas. E um detalhe, LPI só abre vaga quando morre. Por quê? Porque os idosos que estão lá institucionalizados na LPI são idosos que geralmente não têm família. Se tem família, tem os vínculos de afetividade quebrados, a família não aceita esse idoso de volta para o convívio familiar, né? Às vezes ele é sozinho, não tem família mesmo,
e sem situação econômica de sobrevivência. Então, ele fica lá institucionalizado na ILPI e de lá sai quando morre. Então, o próximo da fila só vai entrar quando morrer o que está lá, institucionalizado. E vou dizer para você, os velhinhos são duros de morrer. É difícil surgir uma vaga numa ILPI em São Paulo. Então, estuda-se, aquilo que eu disse agora há pouco, né, há um plano para a abertura de mais ILPIs, e mesmo essas que vão abrir ainda não são ou não serão suficientes para atender toda a demanda de ILPI em São Paulo. Alguns desses idosos vêm trazidos da rua, né? Geralmente ele entra na assistência social via CRAS, via CREAS, e a partir do levantamento da necessidade dele, identifica-se que ele tem necessidade de uma ILPI. Tendo vaga, ele sai da rua. Outros, eles vêm com a determinação judicial. O juiz determina que ele seja acolhido numa ILPI, por conta da demanda dele. Então, essa é a situação. Agora, você falou de uma coisa importante: informação. O grande problema relacionado à assistência social, isso não é só em São Paulo, é a falta de conhecimento, a falta de informação. Eu acho que falta muito isso que nós estamos fazendo aqui, tá? De fazer conhecida a política de assistência às pessoas. Por quê? É uma política da qual as pessoas têm direito, mas não conhecem esses direitos. Então eu falo aqui, por exemplo, CAD único, eu falo BPC, tem muita gente que não sabe, nunca ouviu nem falar o que é isso. E se sabe, às vezes sabem equivocadamente. Então, muitos idosos, e familiares desses idosos, obviamente, eles não têm conhecimento de que esse idoso que não tem condições de se manter e não precisa ter contribuído com a Previdência Social, tá? Ele não precisa comprovar contribuição nenhuma, ele precisa comprovar que ele não tem condição de sobrevivência, que a família dele não tem condição de sobrevivência, de mantê-lo. Ele tem direito ao benefício de prestação continuada. Se esse idoso, ele é um idoso usuário de um serviço de assistência, por exemplo, esse idoso está lá num centro de acolhimento, um centro de acolhida para idosos, é obrigação do profissional que trabalha nesse equipamento, nesse serviço, orientar esse idoso, direcionar esse idoso para acessar o direito que ele tem. Percebe? Então, se houver essa falha, esse olhar desse profissional que atende esse idoso lá, para essa demanda desse idoso, esse idoso tem perfil para BPC, esse idoso precisa do BPC, vamos encaminhá-lo. Que, na verdade, isso é feito pelo INSS. Quem operacionaliza o BPC é o INSS. Então, falta um pouco isso, esse conhecer, esse trabalho de você fazer uma análise da demanda daquele idoso, daquele usuário, e dizer, você tem direito a esse benefício. Essa política me acontece também com Bolsa Família e tantos outros. O BPC é um salário mínimo? É um salário mínimo. O salário mínimo é o que determina a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso. Tá? Só para a gente encerrar aqui, fala se tinha levantado a mão. É para dizer que meu tempo acabou. Também. Queria saber quem é esse idoso que chega com uma ordem judicial? Quem é esse idoso? Esse idoso, geralmente ele já vem sendo atendido por algum órgão da assistência social. Ele apareceu lá no CRAS, ele apareceu no CREAS, é feito um acompanhamento lá no CREAS, tem
uma equipe técnica, que é também de um serviço conveniado, que faz todo o acompanhamento. Então, chegou lá uma denúncia, por exemplo, de que idoso em tal lugar está sendo negligenciado pela família. Tá? Ele reside em situação precária, higienização precária, não está recebendo alimentação adequada, está sofrendo violência ou abandono, ou coisa desse tipo. Às vezes chega pelo Disque 100, às vezes chega pela própria comunidade. Então vai lá, faz-se uma checagem daquela situação, identifica-se a demanda do idoso e muitas vezes esses casos eles vão parar lá no Ministério Público, até mesmo via o Disque 100. Certo? A pessoa lá que recebe essa denúncia da Secretaria de Direitos Humanos, ele encaminha lá para o CRES, ele encaminha lá para a delegacia, encaminha para outros órgãos. E às vezes vai lá para o Ministério Público. E o Ministério Público então entra na questão, aciona a CREAS, aciona os outros órgãos de direito e, dependendo daquela demanda, eles vão dizer, esse idoso precisa ir para a ILPI. Às vezes são idosos em situação de rua, às vezes são idosos em situação de violência, abandono, negligência, idosos que vivem em situação de precariedade mesmo. Há um caso em que a gente está tentando conduzir o idoso para um LPI, que essa pessoa mora num cômodo de uma casa completamente insalubre. E a pessoa que supostamente é cuidadora dela, que seria o responsável em cuidar dela, que é o proprietário daquela casa, utiliza o benefício do idoso para fins próprios, particulares. Aí o Ministério Público determina, vai para a LPI. Só que há uma dificuldade de que chega lá, chegou o oficial de justiça lá, o cuidador falou assim, não vai tirar ele daqui. Aí ele precisa de ordem judicial, precisa de força policial, muitas vezes, para ir lá e pegar o idoso, arrombar a porta, sei lá o quê, e levar esse idoso para dentro. Normalmente é um filho, uma filha... Nem sempre, nem sempre. Pode ser parentes, pode ser que não, tá? Mas existem muitos casos de parentes, sim. Filhos, geralmente filhos que estão envolvidos em drogadição, né? Utilizam o benefício do idoso para a compra de substâncias psicoativas e tudo mais. Muitos desses casos, mas não são só esses casos. Há casos de violência física, inclusive, contra idosos, né? Então, só para encerrar aqui, esse idoso que está lá na ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idoso, é um idoso que sofre todo tipo de injustiças, discriminação e tudo mais. Então, como eu disse, alguns estão lá porque não têm família, outros estão lá porque foram negligenciados, foram abandonados, alguns em situação de rua. Geralmente, a maioria deles com vínculos familiares, vínculos de afetividade rompidos. É, resumidamente, isso que eu coloquei. Obrigada. Às 4 eu queria abrir para perguntas, não tem muito tempo, mas fica à disposição agora até umas 4h10 a gente consegue, para depois vocês poderem entrar no intervalo. Eu queria comentar mais um pouquinho sobre a pergunta dela, enquanto vocês pensam numa pergunta. Como você chama? Camila. Essa é uma pergunta absolutamente relevante, porque nós temos uma teia linda, né? A Constituição Federal Brasileira, ela é absolutamente complexa, bonita, como dizem os nossos amigos de outros países, só que a gente não consegue executar. E, em geral, meu palpite, no que tange a velhice, a gente esbarra nos preconceitos etários. Então, eu não consegui avançar na minha fala, mas lembra que eu falei que a infância não existia, passou a existir, e o conceito de terceira idade, que todo mundo fala, todo mundo ouve, ele também tem um momento histórico datado, construído. Então, ele nasce no pós-guerra francês, quando as políticas decidem generalizar a aposentadoria, porque os idosos viviam em estado de marginalização social. E aí, quando
quando eles começaram a ter dinheiro e transitar na classe média, a classe média não queria ser associada a essa ideia de marginal, de inútil, de feio. Então, ele cria esse novo vocábulo chamado terceira idade. Isso foi ótimo, porque aglutinou os idosos em torno do que era bom, que era ganho, que era visto de positivo nessa fase. Mas a gente percebe que, ao se espalhar pelo mundo, a gente criou uma série de eufemismos, melhor idade, linda idade, a gente tem um monte de nome por aí, né? E, de fato, a gente continua, no que tange às perdas do processo, a gente continua empurrando para baixo do tapete. Então, aqui mesmo tem o Reciclázaro, aqui perto do Largo da Concórdia, não sei se está atuando ainda, que é uma casa de acolhida para homens idosos. E aí a gente tem um cenário muito complexo, porque, em geral, quando eles conseguem vagas, eles já estão com droga, adição, alcoolismo, então eles têm porta aberta, então às vezes eles saem, ficam alcoolizados, não voltam, você não consegue reconstruir até os laços. E sim, muitos deles conseguem, muitos deles têm oficina na Reciclázaro, que eles aprendem novas profissões, e eles saem de lá, alugam um quarto, casam, mas não é a maioria, né? Quando a gente foi conversar com os oficineiros, a discussão era, olha, vocês não têm que trazer aluno para cá, vocês têm que preparar a mentalidade dos comerciantes para receber esse ex-morador de rua, porque aí fica uma insígnia, né? Então, você tem essa situação, você tem uma outra situação, que eles têm um outro equipamento também dentro do SUAS, que são as repúblicas para idosos. Nós temos pouquíssimas em Santos, eu fui no mestrado, a menina estudou 4 repúblicas, que a ideia é que quando você sai da casa de acolhida, você vai para a república para você reconstruir seus laços, mas a crítica nessa tese é que as repúblicas são pensadas ainda na noção de família, matrilinear, e essas pessoas já não têm mais famílias, não têm vínculos. Então, perceba, a mentalidade é forte por trás também das políticas. E uma coisa que é importante, a gente ainda pensa que velho é o outro. Velho nunca sou eu. Então, quanto mais a gente nega a velhice, a gente tem inúmeros subterfúgios para negar a velhice, porque a gente associa a velhice com perda. A colega falou em objeto, né? Eu estou escrevendo na minha dissertação, a gente tende a coisificar as pessoas, porque a gente não vê a velhice como uma etapa da vida, substantivamente falando, né? A gente adjetiva as pessoas. Então, essa bolsa está velha, joga fora. Então, a palavra velhice é até um pouco infeliz nesse sentido, mas quem está na juventude é jovem, quem está na velhice é velho, não é? De acordo com a lei. Então, esses desencontros, de uma certa maneira, geram essas dificuldades, porque o que a gente vê? Os idosos, quando eles não se reconhecem nesse segmento etário, para que eu vou votar a favor de gente? Para que eu vou pressionar a política para ter mais albergue, mais casa de convivência, mais ILPI? Eu não sou velho. Então, a gente racha a categoria, né? E aí a gente tem uma coisa muito importante, que é a juventude como um valor moral. É imoral para muitos idosos ser velho. E aí isso está conectado a todo o resto. Então, veja, sempre reforço, por onde andam nossas mentalidades. E como que a gente vem percebendo os critérios que organizam, a partir daí, o curso de vida, né? Então, tem inúmeros cenários. Não é uma resposta simples para te dar. Tem muitos idosos que eles conseguem recuperar a família, recuperar, a gente vê nos albergues, recuperar laços, etc., mas não tem república. Ou o BPC não é suficiente para pagar. E os funcionários são 2, 3, 4. A gente sempre tem equipamentos com pouquíssimos funcionários, muitas vezes que atuam por fora, pagando o PAI, Programa de Acompanhante de Idoso. Muitos acompanhantes, a gente também fez estágio, elas vão no sábado e domingo pagar para limpar a casa do idoso, devido ao estado de indecência que está a casa, né? E, com isso, o idoso vira um recurso para a família. Vamos manter o idoso aqui, apoiando, etc. e tal, porque ele tem o BPC, né? Ele é uma fonte de renda. E mais um elemento para você ficar muito mais doida que nem eu estou, é que tem muito idoso que não denuncia o parente violento. Tem 2 órgãos importantes para quem quer discutir esse tema, que é a Defensoria do Idoso e a Delegacia do Idoso. Então, a gente também fez estágio, os idosos eles vão lá porque eles caíram, eles estão com o olho estourado porque ele caiu na rua, e nunca enquadra o filho. Então, o delegado não pode fazer nada, quem trabalha é assistente social. Então, a gente tem uma série de elementos para administrar. Não é uma resposta simples, infelizmente. Mas a minha percepção, enquanto a gente continuar negando esse segmento etário, menos a gente tem força para aumentar o número de profissionais, qualificação, número de equipamentos, número de vagas, assim por diante. Você já respondeu muito do que eu ia perguntar. Boa tarde, primeiramente. Porque eu fico me
questionando muito sobre a funcionalidade do CRAS e desse CRES. Tem CRAS lá perto de casa, sou cadastrado no CadÚnico, e eu sei que tem um inferninho lá dentro. Tipo, acontece muita coisa, você sai, tipo, tem o horário das 8 e o horário da 1h, e tipo, você fica lá o dia inteiro para passar. Só que eu tenho medo de ser repetitivo, mas eu pergunto da funcionalidade concreta. Se é ainda só suficiente. Porque eu fico pensando também nessas últimas ações da antiga gestoria Dória, vou citar nomes, porque tem uma propaganda, porque majoritariamente a população é negra de rua. Ainda me pergunto sobre aonde estão as mulheres negras dessas ruas, porque a população idosa branca subiu e a negra desceu, a feminina, isso eu não estou enganado, com o passar dos anos. Eu fico perguntando como é que é esse perfil que chega no CRAS, como é que é lidado, se é lidado com alguns recortes, e porque eu fico pensando nessa contradição da gestoria com a ação, visto que você bota uma bomba lá, explode a Cracolândia e sai um monte de gente. Mas aí você trata como caso de polícia, né, e não como caso de saúde. Não sei se eu me fiz claro, mas você já respondeu muito o que eu ia perguntar. Então, eu não quero entrar nessa questão política de como algumas administrações tratam de determinadas situações, de que forma elas tratam das situações. O que eu quero colocar é que existe uma política de assistência social. Essa política ela é um direito de todos os cidadãos que dela precisarem, não é? No entanto, aquilo que eu coloquei, a questão política, a questão econômica, acaba, às vezes, colocando vários nós para que isso, de fato, seja executado. Então, nessa questão, você falou do CRAS, que chega lá, tem uma enorme de uma fila, né? Aí alguns se estressam com o funcionário que está lá e não consegue atender todo mundo, e alguns até partem para a violência. Aí tem a questão do RH, que a gente precisa levar em consideração. A gente que está dentro, a gente sabe, né, a dificuldade, o número de trabalhadores que tem nesses equipamentos não é um número suficiente, está, na maioria das vezes, aquém do que até a própria legislação estabelece, né? Não tem aquele quadro de RH que a legislação estabelece, então isso tudo cria essa dificuldade. E, em alguns momentos, a sobrecarga ela ainda é maior por conta desses programas pontuais. Então, teve uma época em que os idosos precisavam fazer o CadÚnico para resolver a questão do PPC. Então, era uma enxurrada de idosos que iam para fazer o CadÚnico. E a equipe lá de RH continuou a mesma. Aí depois veio a situação do Viva Leite, Leve Leite, eu não sei como é que chama, eu não lembro como é que chama aqui. Mas tinha que fazer o CadÚnico para poder a criança receber o leite lá na escola. Então, aí geralmente as pessoas deixam para vir quando já está vencendo o prazo, o limite. Aí há aquela sobrecarga. Depois veio essa questão do bilhete passe livre, não é? Então vamos lá. E eles tinham lá uma carta que eles recebiam, não sei se foi assim mesmo, eu não trabalho no CRAS, mas pelo que eu sei, tinha lá uma data limite em que as pessoas tinham que ir lá para fazer isso. E às vezes não tem o CRAS, não tem a estrutura, principalmente de RH, para dar conta dessa demanda toda. Então eu acho que a ação da sociedade é importante no sentido de eu tenho direitos, eu não estou acessando esses direitos, vamos lutar para que eu consiga, para que o outro consiga, para que o outro também consiga, não é? Eu acho que uma das ações
importantes que nós temos agora é a eleição. Ora, se está ruim, vamos pensar em colocar um outro que seja melhor, não é? Vamos pensar que a gente não tem que trocar o voto por um saco de cimento, por uma cesta básica e assim por diante. Então, nós somos os responsáveis para mudar essa situação que nós estamos vivenciando hoje. E a gente tem armas para isso, enquanto sociedade, enquanto democracia. Alguém mais? Johnny, Oi. na verdade, eu posso falar sem microfone também. Eu tenho uma sensação... Eu só desliguei. Ficou? Fala com, Fala com que é melhor a sua voz por esse espaço. Então, eu fiquei muito pensando em ambas as falas, na questão de conflito do jovem com o idoso em vários aspectos. Sou professora há 14 anos, tanto do ensino público quanto do ensino privado, mas principalmente no estado de São Paulo. Quando a gente trabalha com profissionais que já estão na casa há 35, 40 anos, e esse ano em específico, o pessoal que é mais velho do estado pegou muito mais aulas, com medo da reforma da Previdência Privada. Então, isso gera conflito, porque o pessoal mais novo, que está na sala de aula, tem um conflito já com o profissional que está ali, e o pessoal que está quase para se aposentar, ou até já se aposentou, mas precisa continuar trabalhando porque a aposentadoria não é suficiente, também já está ou cansado, ou não tem programas de apoio para o profissional fazer as reciclagens na educação e continuar naquela profissão, e tem um embate com os professores jovens também que chegam para fazer os trabalhos em escola. É um recorte específico sobre a questão da educação, mas eu vejo também que em outros setores isso acontece, esse conflito do profissional que é idoso, continua trabalhando, às vezes já aposentado, e tem que trabalhar com pessoas jovens dentro do mercado, principalmente quando é funcionário público, que eu acho que também tem um pouco do seu caso. E esses embates de conflito mesmo, de como você trata o seu colega, e o seu colega às vezes tem 18 anos, e o seu outro colega é um colega de quase 70 anos. E como fazer esse processo acontecer, né? Como que vocês veem essa questão? Você chama? Luciana. Você toca num ponto importante do século XX, lembra que eu falei que a gente nunca viveu tanto, que é a convivência intergeracional. Especialmente porque os recursos são escassos. E a gente tem uma pobreza muito grande para administrar recursos aos diferentes. A gente tem concentrado recursos na mão dos iguais. Né? Tem uma experiência que eu vi no Japão, que eu achei bastante interessante, e isso também nos Estados Unidos já está acontecendo. As pessoas se aposentam, por exemplo, no Japão tem a chamada aposentadoria progressiva. Então, você começa aos 60 anos a se preparar para a aposentadoria definitiva. E você fica durante 5 anos diminuindo a hora de trabalho. E, em troca dessa hora de trabalho diminuída, você vai treinando os mais jovens. E são estratégias gerenciais de aproximação das gerações. E aí, ao longo desses 5 anos, então, também ele vai... É um negócio importante que a gente não tem em massa, que é o Programa de Preparação para a Aposentadoria, que as pessoas, então, vão se preparando para novas habilidades, hobbies, enfim, o que ela quer fazer depois dos 60. Porque a gente tem várias síndromes sérias de pós-aposentadoria, de depressão, de ninho vazio, de síndrome do pijama, etc. e tal. Então, assim, isso é um pequeno exemplo desse pequeno período, mas já demonstra, né, acho que um pouco uma estratégia de como a gente vai administrar a convivência intergeracional. Você está coberto de razão, isso não se restringe só à educação. E, por exemplo, hoje na USP a gente tem a expulsória, que a gente brinca com 75 anos. Quer dizer, o cara está no ápice da produção intelectual e ele vai embora. E a USP, por exemplo, grava, ela não tem nenhum programa de aproveitamento desse recurso humano, porque, em geral, eles não querem ir embora. Então, você tem um professor doutor que entra, eu entrei com 30 e poucos anos, eu não sei nada de vida acadêmica, né? Por que esse cara não é um tutor desse cara mais jovem? Por que ele não vai ajudar a administrar a carreira dele? A gente não tem essas... Porque a gente tem um embate. A gente está muito à vontade com o embate, com cara a cara, né? E isso é muito ruim, porque, voltando para a pergunta do colega em cima, seu nome, esqueci? Apolinário. Apolinário, olha.
A gente, no universo do, só para dizer no universo da assistência social, o CRAS, além das inúmeras políticas politiqueiras que vem acontecendo ao mesmo tempo com a mesma equipe, as demandas estão absolutamente mudadas. Então, quando a gente fala hoje de vulnerabilidade social para a pessoa idosa, não se restringe mais à questão da renda. Hoje, para os idosos, uma questão importante de vulnerabilidade é o isolamento social. Então, no Alto de Pinheiros, vocês devem conhecer, tem enormes mansões, o idoso está lá dentro, abandonado. A gente teve no CRAS de Pinheiros conversando sobre isso. E vários idosos se tornam acumuladores, os filhos estão em Harvard, entendeu? Estão pelo mundo e não tem nenhuma relação. E aí vai o cata-bagulho, empurra a porta, que quase leva o idoso junto na caçamba. Então, quer dizer, além da gente ter várias políticas recorrentes que têm nenhuma conexão com nada, nós temos um aumento de diversificação da demanda, cuja atenção é em rede. Você não tem, isso não é uma demanda só da assistência. Você tem que falar com a habitação, você tem que falar com a defensoria pública, você tem que falar com vários órgãos ao mesmo tempo. Então, sim, os conflitos estão acontecendo, eles vão aumentar. Preparem-se, por exemplo, vaga na universidade, vai ter concorrência entre idades. Os idosos estão começando, aí, com 50 anos, ele foi concorrer a uma vaga, que poderia ser você, ele, né? Lembra que eu falei, as mudanças de papéis, elas vão se reconfigurar. A questão é, na administração desses conflitos, de base intergeracional, qual é o critério organizador do custo da vida? A idade só não dá mais. Do meu ponto de vista, é pobre. Não atende, por exemplo, o síndrome de Down. Eles não conseguem atender os benefícios de 60 anos e mais, porque a velhice está em torno, chamada velhice está em torno de 50 anos. Então, nós temos uma estrutura que não dá conta mais de quem nós nos tornamos. Eu diria isso. Não tenho soluções mágicas, mas eu sou solidária ao seu questionamento. Eu entendo que essa questão de conflito intergeracional está ligada a vários outros fatores que não somente a questão idosa. Então, diz assim, o buraco é mais embaixo, não é? Aí você tem que passar por uma análise de conjuntura, você precisa considerar o sistema que a gente vive, político, financeiro, você precisa analisar a questão da luta pela sobrevivência, né? Porque aquele que está lá há mais tempo, ele se sente ameaçado por aquele que está chegando, porque ele começa a se sentir incapaz de desenvolver o trabalho dele, porque ele acha que o outro tem mais potencial que ele, né? Então, acho que isso passa por uma análise muito mais complexa, né, do que simplesmente essa questão de idade. Bom, a gente tem que encerrar, infelizmente. Não ficarei aqui. Obrigada a vocês. Obrigada, Andréa. Obrigado, Isaías, mais uma vez. Foi incrível essa tarde aqui com vocês. Obrigada.